Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que mandou dizer que tudo vai passar. Se você estava com dúvida, se você estava na incerteza, foi Ele que falou. Aleluia. Se você crer, Ele está com você. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Semana passada eu falei para o Elvis, na hora que você começou a contar aqui no Compartilhe, meu coração se encheu com a graça do Senhor. E ele falou, eu vou solar domingo. Eu falei, graças a Deus, né? Porque Deus separou um menino, né? Menino que chupava o dedo. Ainda chupa, né? Mas isso é o que menos importa, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Néia, você tem uma família maravilhosa. Amém. Estou vendo aqui o Cris, que saudade de vocês. Cris, Paulinha, que saudade. Bem-vindos à casa do Senhor. Tem visitante ali no fundo e eu não enxergo. Se eu te conheço já, eu não enxergo quem é. Mas você seja bem-vindo, viu? Você é bem-vindo aqui no nosso meio. Oi? Ricardo e Lara? Sejam bem... Ah, tá bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre a cultura da honra, certo? Essa semana a Paula até falou aqui, nós estivemos lá no hospital. Irmãos, eu achei que era só chegar lá no hospital e que tinha uma salinha que eles recebiam a gelatina e você ia embora, né? Aí eu fui com a minha sobrinha, Bianca, que ela nos deu a alegria de estar conosco aqui essa semana, passou aqui a semana com a gente e já foi embora hoje. E aí eu falei, Bi, então, eu quero estar com você comigo, vamos comigo lá no hospital. E nós chegamos lá no hospital, nós fomos super bem recebidos. Tão bonitinhos, eles vieram, nos abraçaram e falaram do trabalho que eles fazem. Então, irmãos, parece uma bobagem para nós. Mas pensa se tivesse alguém da sua família fazendo um tratamento de câncer e não conseguisse comer nada. Que a única coisa que ele come e não faz mal para ele é a gelatina. Você não incluiria nas suas compras uma gelatina? Então, inclua nas suas compras. Você vai no mercado, coloca lá, gente, que seja um hábito. Eu tenho certeza absoluta que não vai fazer diferença no final. Uma gelatina custa R$1, R$1,50. E nós, conversando com eles disseram que poderia ser qualquer gelatina, não apenas gelatina vermelha. Só tem que tomar cuidado para não ser cítrica, abacaxi, limão, alguma coisa muito forte. E assim, a gente dá prioridade à vermelha porque a criança sente mais atração na vermelha. Não é nem porque vai fazer alguma diferença. Mas compra qualquer uma, coloca lá. Nós entregamos 167 gelatinas. Eu achei pouquíssimo. Em dezembro, nós vamos entregar 500. Eu quero saber se eu posso contar com você. Porque sabe quantas pessoas responderam lá no grupo? Umas 3. Sabe quantas pessoas tem no grupo? 70. Então, assim, gente, não faça assim. Você viu a mensagem, responde, ok, tô junto, conta comigo. Acho que foi a irmã Maria que respondeu, conta comigo, não foi, irmã Maria? Irmã Maria. Então, assim, você também, né, Inha, respondeu. Acho que 2 ou 3 pessoas responderam. Você respondeu, né, amor? Não responde para ver. E então assim, nós honramos aquelas pessoas que nós não conhecemos. Nós não sabemos quem são. Nós estamos arrecadando embalagem de remédios que não tem mais comprimidinho nenhum, só embalagem, porque tem uma ONG da Polícia Militar que troca por cadeiras de rodas e faz materiais, artesanato com comunidades mais carentes. Eu jogo aquilo no lixo. Mas é um lixo precioso, né, gente? Porque se troca por cadeira de roda é muito precioso, né? Então, separa e vai trazendo para a gente ir levando. Eu falei essa semana para minha sogra falou, quando vocês forem fazer compra, pode colocar 10 gelatina lá para mim, né? É isso. Inclua no seu hábito a honrar pessoas que a gente nem sabe quem é. A gente não sabe quem é.
E quando a gente fala de cultura da honra, a gente fala de pequenas ações, que às vezes pode parecer grande demais para quem recebe, e para a gente não faz muita diferença. Mas a Bíblia diz que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Se eu desejo a paz para o outro, a paz volta para mim. Então, se eu desejo a bênção para o outro, ela volta para mim. Bom, na cultura da honra, nós iniciamos esse trabalho por meio da leitura do livro Cultura da Honra, do Denis Silk. E aí nós tivemos alguns aprendizados já. E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Eu trago o governo do céu para... Aí, ó, uma aprendizagem. Eu trato as pessoas como Deus trataria. Nós somos filhos amados de Deus. Ele nos tornou filho por meio do sacrifício dele na cruz. Nós valorizamos as pessoas. Nós dizemos para a pessoa que ela tem relevância para a minha vida. Quando eu trato com algo de valor, eu não coloco em qualquer lugar. Eu coloco numa caixinha, eu coloco num cantinho especial da minha casa. Eu não deixo jogado, eu não deixo ficar empoeirado. Eu cuido com valor. Então, quando eu trato alguém com valor, eu dou relevância para ele. Eu digo a ele quão importante ele é para mim. E sabe de uma coisa, irmãos? Ivoneide, entra, porque eu quero que você me ouça. Vem, minha linda. Ela veio aqui só porque eu fiz chantagem com ela, gente. Eu fiz chantagem. Eu falei para ela que se ela não viesse é porque ela não me amava. Viu como eu peguei pesado? Ela ama, eu sei que ama. E olha só, quando a gente ama as pessoas, quando elas são importantes para nós, a gente diz para ela do valor que ela tem. E eu quero te dizer que nada, absolutamente nada do que a gente venha fazer é capaz de anular o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, não tem nada que seja superior ao sangue dele derramado na cruz por mim e por você. Então nada pode te separar. Nada pode ser o suficiente para dizer, olha, eu cometi um erro e Deus não me ama mais. Mentira do diabo. Manda ele embora. Porque o amor dele cobre multidão de pecados. Amém? E no primeiro domingo, o nosso pastor, meu marido lindo, Gerson, pregou sobre uma honra, uma chave poderosa. Ele falou sobre isso. No segundo domingo, o pastor Marcos, que é o amor da Valéria, né? Autoridade versus credibilidade. No terceiro domingo, o pastor Edivaldo, o amor da Isabel, falou sobre honra na igreja para líderes. E no quarto domingo, o pastor Arnaldo Schwarzenegger, amor da Rô, falou sobre liderados, sobre honra para liderados e entre irmãos. E hoje, então, eu vou falar sobre honra no lar. E aí, então, nós vamos começar falando da diferença entre uma casa e um lar. Então, quando eu falo de uma casa, eu penso numa construção de cimento, num prédio construído com materiais que vão me trazer abrigo da chuva, vão me trazer um abrigo do vento, que vai ter um chão para eu pisar, que me dá suporte, né? Que me dá sustentabilidade para eu andar, para eu caminhar livremente dentro daquele lugar. Eu tenho um lugar onde eu tenho a minha cama. Gente, quem está cansado não fica pensando assim, eu quero ir para minha cama, eu quero voltar para minha cama. A gente não fica assim? Então, a casa, ela faz isso com a gente. Tem o meu cantinho, os meus pertences. Eu peguei um texto bíblico que falava que casa é onde, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo objetos que vão melhorando a qualidade daquela casa. Então, eu tenho lá meus calçados, eu tenho meus perfumes, eu tenho um lugar para eu tomar banho, eu tenho um lugar para eu descansar. Eu tenho uma casa. Mas sabe, o lar tem algo diferente. O lar é onde eu aprendo valores e princípios. Então, onde eu norteio, eu tenho o norte para a minha vida. No lar é onde eu recebo as lentes para eu ler o mundo, para eu enxergar o mundo, da forma que os meus familiares e os meus pais leem o mundo. Então, o lar, segundo Ellen White, que é uma profetisa, profetiza, amor? Profetiza da Adventista do sétimo dia.
E ela tem muitos livros, tem muitos escritos dela muito bons. E um livro dela que fala sobre... Tem gente que tem preconceito com ela. A gente tem que pegar o que é bom. Não tem que discriminar ninguém, não. Então, assim, o que ela fala? Ela fala que o lar é a primeira escola. Agora, vejam bem. No lar é onde eu tenho o abrigo do medo, eu me abrigo da ansiedade, eu me abrigo da dor, eu recarrego as minhas energias, eu me alimento de afeto, de estímulo e de força. No lar. E aí, veja só, a casa também, ela habita pessoas na casa. E as pessoas dividem um espaço. Por exemplo, vocês já ouviram falar de república, né? Muitos estudantes, na época da universidade, alugam um local e moram todo mundo junto. E hoje tem sido cada vez mais comum pessoas quererem morar, por exemplo, no centro da cidade. Então, alugam um apartamento, várias pessoas moram ali por perto e dividem aquele espaço. Numa casa, as pessoas vivem naquele lugar e tem pessoas que mal se suportam. Mas ela precisa morar naquele lugar. Então, ela vive ali a trancos e barrancos. E sabe o que ela faz? Ela fica, às vezes, dias sem conversar. Dias sem trocar uma palavra. Aquelas pessoas que moram naquele local, às vezes não têm nenhum vínculo. Elas não têm nada em comum. E nisso, ela difere completamente do lar. Por quê? Porque no lar, nós temos vínculos. Nós fazemos parte de uma mesma raiz de família. Então, o que é impossível dentro de um lar? É impossível ficar dias sem conversar. Ficaram quietos, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz a bobagem de achar que é mais importante eu manter aquela relação de raiva, de briga, de discordância, do que de eu acertar as contas e resolver aquele problema. Então, no lar é um lugar onde nós temos vínculos. E mesmo havendo divergência, o que a gente faz? A gente senta, a gente conversa, e na hora da luta, a gente se apoia, a gente se solidariza, a gente está junto. Isso é um lar. Então, é impossível eu dizer que vivo dentro de um lar, sendo cada um vivendo para um lado. Cada um fazendo o que dá na telha. Cada um achando que está fazendo o melhor, né, para si mesmo. Então, o que eu faço na hora da luta? Eu me junto com aquele que eu sei que em qualquer situação estará comigo. Bom, a outra coisa é, se eu estou num lar, veja bem, tem uma pesquisa que foi feita com o tempo que criança fica por dia, internet, em jogos, em brincadeiras, em séries, no computador, no celular. E em média, de 8 a 10 horas por dia, que as crianças têm ficado na internet. Nos jogos, seja o que for. E sabe quanto tempo essa pesquisa diz que os filhos ficam com os pais? 5 a 10 minutos por dia. Ora, se o lar é a primeira escola do filho, quantas professoras tem aqui? Levanta a mão. Professor. Paulinha, a Regina, a Paula trabalha numa escola. Me diga aí, como é que vocês conseguem trabalhar em 10 minutos um conteúdo com os alunos? É possível? Em 10 minutos? 10 minutos é o tempo suficiente para eles sentar no lugar, para eles arrumarem as coisas, para eles entrarem na sala. E como é que um lar que está responsável por passar os princípios para os seus filhos e os valores que vão fazer com que ele olhe para a vida de uma determinada forma, como é que 10 minutos por dia é o suficiente para eu ensinar aquilo que eles precisam? Não é possível. Então, a gente precisa rever essa situação. Sabe o que Francisco de Assis fala? Aí vocês vão falar, nossa, a Ivete só traz esse gente que não é crente. Não quero nem saber, ele falou coisa boa, eu vou aproveitar. Se ele falou é porque ele foi usado por Deus, seja ele quem for. E aí ele fala assim, ó, que quando os pais gastam tempo com seus filhos, no mundo nós teremos menos ódio e mais amor, nós teremos menos intolerância e mais tolerância, nós teremos menos desafeto e mais afeto. Vocês acham que ele está errado? Não.
Porque os pais vão trazer o lugar fértil para o filho. O lugar seguro para ele. E aí o que não é natural dentro de um lar? Uma pessoa degradar a outra. Uma pessoa tratar a outra com aspereza, com grosseria. Numa casa, que é são paredes, são blocos, é um prédio, poderia ser normal. Mas dentro de um lar, não é normal. Não é normal a gente tratar o outro com envergonhamento. Eu envergonho meu filho diante das pessoas, envergonho minha esposa, envergonho meu marido diante dos outros. Isso não é normal. Não é normal eu ser cruel. Sabe quando eu sou cruel? Quando eu exijo que um seja igual ao outro. Quando eu faço comparação. Ah, mas o meu sobrinho. Ah, mas o seu outro irmão. Ah, mas a minha amiga lá no meu trabalho. Ah, mas o marido da minha amiga. Eu estou comparando. E pior, eu estou diminuindo, humilhando. Sabe o que acontece nessas situações? Eu digo para o meu filho assim, e ele vai entender essa mensagem. Minha esposa, o meu marido vai entender. Se eu for do jeito que ele fala, eu serei mais aceito, eu serei mais amado. Então eu torno o meu lar uma incubadora. Sabe o que é incubadora? Que deixa o bebê lá que não nasceu ainda prontinho, tem alguns órgãos que ainda precisam amadurecer. Ele fica lá um tempinho quietinho. Ou incubadora de plantas que fica ali alimentando a planta. E eu torno o meu lar uma incubadora de maus sentimentos. De pessoas que saem inseguras para a vida. Que não sentem apoio dentro da sua casa. Então, meu lar tem que ser um lugar seguro. Tem que ser um lugar onde as pessoas que moram lá dentro recebem incentivo para desenvolver as habilidades que Deus deu para ela. Tem que ser um lugar onde eu elevo a autoestima das pessoas que estão lá dentro. Não pode ser um lugar onde eu minimizo a dor dela, onde eu finjo que trato com menosprezo aquilo que para ela é relevante, aquilo que para ela é importante. Não pode ser uma incubadora de maus sentimentos, irmãos. Não pode. Tem que ser um lugar onde eu fortaleço as pessoas. Eu estimulo. Eu torno as pessoas ainda melhores daquilo que elas já são. Amém? Então, nós temos que ser esses instrumentos. No lar, o que há de diferente? Nós temos atribuições. A Bíblia diz que Deus criou todos nós à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, e nem eles dois são melhores do que os seus filhos. Só que cada um tem uma atribuição específica. Para quê? Para cumprir o propósito de formação de uma família e de honra mútua. Então, se cada um executa o seu papel, se cada um trabalha dentro do seu papel, ele vai trabalhar com honra com o outro, com respeito com o outro. Então, vamos ver agora como que o filho que honra, como ele deve agir. Em Efésios fala assim: honre seu pai e mãe, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, se você cumprir isso, você vai ser abençoado. Você já recebe a bênção por ser uma pessoa que honra os seus pais. Em 1 João fala assim, olha que importante, gente. 3 versículos importantíssimos que os filhos têm que se atentar. E sabe que eu estou vendo aqui só adulto, né? As criancinhas estão lá embaixo. E às vezes quando a gente fala de filho, a gente pensa logo na criança, né? Ah, vou ensinar meu filho, vou ensinar. Mas você deixou de ser filho? Né? A menos que seu pai e sua mãe já não estejam aqui, mas às vezes você tem sogra, você tem sogro, você tem tio. E que merecem honra. E olha só o que fala. Aquele que diz, eu o conheço, conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha a palavra que dura. Diz, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu amo o meu Senhor, mas eu não obedeço os mandamentos dele. Olha o que ele está falando, que ele é mentiroso. E mais, a palavra não está em você não está em mim não. Depois ele fala mais, quem maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, é filho que causa vergonha e traz desonra.
Olha, se eu não estou cuidando do meu pai e da minha mãe como eu deveria cuidar, se eu estou maltratando meu pai e minha mãe, se eu mando minha mãe embora, sabe o que eu estou fazendo? Estou desonrando e trago vergonha para ela e para minha família. Em Deuteronômio fala: maldito aquele que despreza o seu pai ou a sua mãe. Isso não acontece na sociedade, né, gente? A gente não tem visto isso no mundo. E o que acontece? Sabe o que acontece? Quando eu honro meu pai e minha mãe, então o que esse versículo está dizendo? Que eu testemunho a respeito de quem é Deus para mim. Agora, se eu não honro, eu faço o contrário. Eu estou falando que amo a Deus, mas largando quem eu deveria honrar para lá. Não dou a devida honra àquela pessoa. Não derramo sobre ela o devido amor. Então, eu tenho que honrar. Eu tenho honrado ou desonrado os meus pais? O que será que eu tenho feito por eles? Será que realmente eu tenho honrado? Aí tem algumas situações, né? Eu falo, não, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas eu trato ela com indiferença. Eu estou vendo a dor dela, eu estou vendo a tristeza dele, eu estou vendo ele passar por situações difíceis e eu não me importo. É como se não fosse meu pai, como se não fosse minha mãe. Então alguém da família tem que cuidar. Sabe que eu conheço um rapaz que uma vez falou assim, não me importa, eu tenho 4 irmãos. Se nenhum deles honrar a minha mãe e eu tiver que fazer tudo sozinho, eu vou fazer, porque não se trata do que eles são, se trata de quem eu sou. Amém? É meu irmão. Então ele dizia assim, se ninguém honrar a mãe, eu honrarei. Então, às vezes, a gente trata com indiferença e a gente diz que ama e diz que honra, mas a responsabilidade de levar no médico é do João, é do Filisbino, a responsabilidade de comprar os remédios, a responsabilidade de limpar a casa, a responsabilidade de fazer comida, a responsabilidade de ficar no hospital, a responsabilidade de dormir com ele, a responsabilidade de comprar uma roupa é dele, não minha. Porque, afinal de contas, ele tem mais condição que eu. Não é isso que a palavra de Deus está falando. E a Bíblia é mais dura. Porque não fala para honrar aquele que te agrada. Fala para honrar. Independente se ele está fazendo uma coisa para te agradar ou não, se ele está certo ou está errado, a minha parte é honrar. Se ele vai fazer as coisas certas ou erradas, isso já é um problema dele. Percebe? Que diferença há? Mas vamos lá. Já falei dos filhos. Agora eu vou falar das mulheres que honram. Agora vai pegar para a gente. Vai pegar. Olha só. A Bíblia diz assim, ó, no entanto também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo. É para o esposo que está falando esse pedacinho, mas aí vem para nós, ó, mulheres. E que a esposa respeite a seu marido. Aí você fala, beleza, né? Porque o homem tem que amar e eu tenho só que respeitar, né? E aí você vai ver o que é respeitar. É ter consideração, é ser cordial, é exaltar, não diminuir. É falar bem a seu respeito e não mal. É criticar menos e elogiar mais. Então, veja bem. O respeitar vai além daquilo que a gente imagina que simplesmente a gente tem que fazer. Em 1 Pedro fala assim, ó. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Ou seja, se eu tiver respeito pelo meu marido, se eu honrar o meu marido, eu posso ganhar o meu marido para o Senhor Jesus por meio do meu testemunho. Então, assim como o comportamento do filho honrando os pais ganha as pessoas do mundo e demonstra que ele serve a Deus, o comportamento da mulher honrando o marido, ela demonstra que ela ama a Deus e que ela respeitando e honrando seu marido. Então, eu posso ganhar aquele meu marido para o Senhor Jesus sem falar nada, só pela minha maneira de tratá-lo. Isso é maravilhoso. E aí a Bíblia diz assim, né? Mulher, se submeta ao seu marido.
Aí a gente vê a sociedade inteira falando, para com isso, a mulher tem que ser igual ao homem. O homem tem que andar com a mulher tem que andar na frente ou atrás. E vamos lutar por igualdade. Eu só não vejo mulher lutando por igualdade de carregar lixo na rua, de carpir um terreno pesado, de carregar coisas pesadas. Não, ela só quer direitos que estão no escritório, nos trabalhos mais leves, né? Não vai lá para o meio do exército, né? Servir exército, ir para uma guerra. Ninguém luta por esse direito, não. Mas olha só, o que a sociedade diz? Que nós temos que igualar as funções. Mas quem diz que as funções são específicas é Deus, não é a sociedade, não. Então, ou eu ouço a sociedade, ou eu ouço o que Deus fala. Deus está falando que eu tenho que honrar o meu marido e que ele é o meu cabeça e que ele tem a direção da casa. Mas para ele não é leve, não, gente. Olha que a palavra de Deus fala, que ele tem que amar a mulher como quem? Cristo amou a igreja. E o que ele fez? A si mesmo se entregou. Então o homem, além de respeitar a mulher, além de valorizar a mulher, além de estimular a mulher, incentivar a mulher, ele tem que amar como Cristo amou a igreja. E aí a Bíblia fala assim, ó: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como planta de videira frutífera e sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o homem que está disposto a fazer a vontade do Senhor, e já estou falando do papel do homem, ele será abençoado. É isso que a palavra de Deus diz. E olha como o homem deveria tratar os filhos. Aqui eu vou falar do homem e a mulher tratando os filhos, né? Os filhos não são um erro. Tem casais que falam assim, ó, eu não queria engravidar e de repente veio o filho. De repente veio porque você fez o que não devia, né, irmão? De repente veio, se você falasse eu não quero ter filho, você ia ficar na sua, né, meu bem? Né? Mas veio porque você sabia que era possível que vir daquela forma, né? Se você tivesse se afastado, não. Isso, a Bíblia diz que os filhos não são um erro. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança bendita do Senhor. E aí, com a herança, eu elogio a herança, eu valorizo a herança, eu corrijo a herança, que é uma parte do processo de honrar pai e mãe. Então, quando eu corrijo meu filho, eu não deixo o mundo corrigir. Eu não fico passando a mão dos erros do meu filho, falando, coitadinho, deixa ele fazer o que ele quiser, né? Não deixo o meu filho, mas aí se eu falar, ele vai ficar isso. Se ele ficar, ficou, meu bem, mas você tem que falar. A correção o Deus nos corrige. Como que a gente não corrige nossos filhos? Mas como eu corrijo? Eu corrijo com foco, com a perspectiva de elogiar as fortalezas dele, de fortalecê-lo, não de falar de derrotas, de fracassos. Às vezes, quando eu vou fazer uma correção do filho, eu fico só falando aquilo que deu errado, aquilo que ele não faz bem. Olha, eu quero te dizer que você também não faz um monte de coisa bem. Se ele começar a te falar tudo que a gente faz de ruim, não vai ficar bom. Então, eu corrijo em cima da ideia de que ele é herança do Senhor. E que da herança do Senhor eu trato bem. Eu vou exaltar, eu vou fazer ele se sentir melhor. Eu falo para ele como ele deve agir, mas eu mostro como ele deve fazer. Olha só, eu ouvi um testemunho do pastor Douglas Gonçalves. Ele é pastor da igreja Jesus Cup. Já ouviram falar? Jesus Cop ou Jesus Cup, né? E ele se chama Douglas Gonçalves. E aí o pastor Douglas, ele conta uma história do seguinte. Ele fala assim, que ele, na vida, ele sempre foi aquele cara que, todo mundo é bom, tá todo mundo fazendo as coisas direitinho. E ele falava assim, por que será que eu sou assim? Às vezes as pessoas chegavam para ele e falavam assim, larga de ser bobo. Aquela pessoa ali não está indo com a sua cara muito, não. Aquele cara ali, aquela menina ali vai passar a perna em você, né? E ele sempre pensava, não, mas vai dar certo, tudo vai dar certo. Para ele tudo ia dar certo. E um dia ele começou a pensar por que é que ele pensava daquela forma. Sempre falava, não, tudo vai dar certo no final. Eu vou conseguir, vamos resolver, vai dar tudo certo. E ele começou a se lembrar do que acontecia dentro da casa dele. Ele disse que o pai dele sentava com ele desde pequenininho e falava assim, repita comigo, eu sou vitorioso. E aí ele pequenininho falava, eu sou vitorioso. Aí ele foi crescendo, né? E aí o pai dele, filho, o que você é? Eu sou vitorioso. Aí
Foi crescendo, filho, o que você é? Aí já na adolescência, eu sou vitorioso, né? Já na adolescência. Aí, filho, o que você é adulto? Pai, eu já falei, eu sou vitorioso. Então ele cresceu com um estímulo de que ele ia vencer. Então o que acontecia com aquele filho? Ele tinha certeza que, respaldado pelo pai, ele ia vencer. Então, para ele, a vida, ele usava uma lente de que tudo ia dar certo. Porque ele ia vencer. O que será que a gente tem dito para os nossos filhos? Ah, você não vai dar certo. Ah, você, né, estou falando, aquele filho lá age assim, mas você, ó o jeito que você age. Então, o que eu escolho para investir sobre a vida da minha esposa, do meu marido ou do meu filho? Aquilo que eu decido falar de bênção sobre a vida dele, declarar, profetizar sobre a vida dele, é aquilo que ele vai usar para enfrentar a vida. Então, que palavras eu tenho escolhido para servir de instrumento para ele ser um transformador da sociedade? Uma pessoa que vai fazer a diferença nesse mundo. Então, o que eu tenho que lembrar? Antes dele ser seu filho, ele é filho do Senhor Jesus. Ele é filho de Deus. Deus nos deu a honra de sermos pais, para sermos bênçãos na vida dele. Então, qual é a nossa responsabilidade? Cuidar deles para o Senhor. Então, como é que eu estou fazendo isso? Com o meu filho. Como é que eu estou fazendo com o meu marido? E sabe de uma coisa? Há uma situação muito complicada agora com relação ao pai, especialmente. Normalmente as mães estão mais próximas aos filhos, normalmente. Mas um pai ausente, ele causa mais problemas no desenvolvimento do filho do que o abuso sexual. Vocês sabem o que é isso, gente? Isso é muito sério. Então, a ausência de um pai que não está pronto, que não está próximo, que não gasta 5 a 10 minutos por dia para sentar e ouvir as coisas que são importantes para o filho, que não ocupa o seu lugar trazendo provisão, trazendo segurança para a vida do filho, traz mais traumas do que se ele tivesse sido abusado sexualmente. Isso é muito sério. Então a gente tem que rever os nossos papéis. O que eu estou fazendo? Comprando presente para meu filho? O que eu estou fazendo? Trazendo o Nintendo? Nintendo está na moda ainda? Não, e daí? PlayStation 5? Então, deixa que eu nem sei, né? Meu filho só tem 28 anos, não brinca disso. Nós honramos os nossos filhos gastando tempo com eles. Nós honramos por nossos filhos intercedendo por eles, se interessando por aquilo que eles se interessam, apreciando os esforços que eles têm para vencer na escola, dizendo que o amamos e quanto eles são especiais para nós. Agora eu quero saber como é que eu quero que meu filho enfrente a vida. Com qual lente? Lente da pessoa que se sente órfã, que se sente sozinha, ou lente da pessoa que foi estimulado a ser um vencedor? Você vai vencer. Você é vitorioso. E o que eu quero que ele saiba de quem é Deus e que ele é filho amado de Deus, que ele é especial, que ele vai vencer de verdade. E agora só a esposa que honra a Deus, né? O que o homem tem que fazer para a esposa sentir que ela é honrada, né? O homem que honra a sua esposa. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras, ou seja, ela herda junto do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A Bíblia diz que a mulher é parte mais frágil, mas ela não diz que a mulher é inferior. Eu não carrego peso na minha casa, não. Eu faço de tudo. Vocês sabem como eu sou. Mas peso é com a parte mais forte, já que eu sou mais frágil. E na hora que a gente passa por situações lá de choradeira, no colo de quem que eu corro? Pro meu marido. É pro colo dele que eu quero estar. Eu sou a parte mais frágil, não a menor, não a inferior. Ele caminha, o homem entende que a mulher é a pessoa que caminha ao lado dele para cumprir o propósito da família.
Agora, no final desse versículo fala assim, ó, só reforçar para vocês. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, se você não quiser honrar a sua mulher, não tem problema, irmão. Tem problema nenhum. Só que as suas orações não serão ouvidas. Só isso. Que a Bíblia está falando. Não é nada tão grave. Não se preocupa. Você vai orar e Deus, ó, não estou nem sabendo o que aquele homem está falando. Veja como é sério. Quando eu não trato a mulher como ela deveria ser tratada, as suas orações serão interrompidas. Só isso, gente. Olha a escolha que você pode fazer. Deus te deixa escolher, mas aí você tem a consequência disso aí, né? Suas orações não serão ouvidas por Deus. Só isso. Aí a Bíblia fala também, ó, as mulheres devem se sujeitar a Cristo e que o homem é o cabeça da igreja e Cristo é o cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Aí se o homem tem que me amar com amor sacrificial, que dá a sua vida como Cristo deu, eu não tenho problema nenhum em ser submissa a Ele. Porque Ele faz tudo por mim como Cristo fez. E a desonra cresce na casa, a desonra cresce nas famílias, quando o homem não consegue cumprir a sua função, ele subjuga a mulher. Ele coloca a mulher como inferior. Ele faz com que a mulher se sinta depressiva. Ele deprecia a mulher. Ele trata a mulher com leviandade. E eu quero falar muito sério aqui. Eu nunca recebi um vídeo de pornografia. Nunca. Tem homens que levam para casa videozinhos e mostram para a mulher. Misericórdia mesmo. Eu, quando honro uma mulher, eu não trato ela com leviandade. Eu não falo palavras de baixo calão na frente da minha mulher, do meu filho, da minha família. Não faço isso. Que eu respeito o ambiente onde eu estou. Eu não uso de violência dentro da minha casa, de violência física. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Você que está aqui e você que está me ouvindo. Às vezes a gente fica pensando, a Ivete está falando numa igreja. Eu quero dizer para vocês que violência acontece até em lares cristãos. E se acontecer, mulher, denuncie. Denuncie. Nós oramos pelo casal, nós oramos pela família, nós desejamos que a família esteja bem. Nós desejamos isso, nós desejamos que a família se mantenha, porque esse é desejo de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Um Deus de amor odeia o divórcio. Então a gente faz tudo o que for possível para restabelecer a unidade da família. Restabelecer a harmonia da família. Mas se um homem comete o ato de violência contra uma mulher, se ele desrespeita a mulher por meio do adultério, se ele desrespeita por meio da prostituição, por meio da pornografia, você não tem que se manter numa relação assim. Irmãos, nós temos que lutar pela liberdade que nós temos de termos vidas saudáveis e respeitosas um com o outro. Isso é honra. Isso é honra. E o contrário também é verdade. Há uma necessidade imensa da gente provar para o outro que a gente está bem. Então, quando eu fico criando estereótipos de mulher perfeita, de homem perfeito, a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na internet, a gente vê isso na novela. A mulher perfeita, ela não tem, como chama isso que a gente tem? Celulite? Ela não tem celulite. A mulher perfeita não tem dobrinhas. A mulher perfeita está tudo em cima, está tudo em ordem. O homem perfeito também como é um negócio? Tanquinho, né? É o tanquinho. Faz não sei quantas vezes academia por semana. Vai de manhã, vai à noite, vai à tarde. Come academia, bebe academia, vive em academia. Por quê? Porque é uma necessidade urgente de ser aceito, de ser amado, de ser querido, de ser incluído em um grupo. Eu quero te dizer que dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu amo, sou amado, eu honro e eu respeito. Eu estabeleço limites de relacionamento.
Então, irmãos, quando um homem ele não assume seu lugar dentro da casa, ele deprecia, ele subjuga o filho, ele desrespeita o filho, ele não honra. Ele passa a viver como o mundo que nós vivemos. Hoje nós vivemos um mundo de desonra. Sabe como? Vejam se isso não é comum. Quando a gente era pequeno, por exemplo, na escola, adivinha como eu era chamada na escola por causa do óculos? De 4 olhos. E aí a gente achava graça, a gente ria, né? E como os apelidos eram criados? Ah, é o neguinho, é o gordinho, é 4 olhos, é o dentuço, é o zoião, é o narigão, é o careca, né? É o quê? Orelha de abano, né? Então, naquela época, a gente achava tudo muito engraçado. Mas eu estou reforçando a desonra no outro e não a honra. Vamos fazer caminho contrário, irmãos. Vamos colocar apelidos que elogiem, que exalteça a pessoa, que enalteça a pessoa, que fortaleça a pessoa e não o contrário. E aí eu quero contar mais um exemplo que eu ouvi aí nessa semana, né? Isso é um espírito chamado de espírito de orfandade. Sabe o que é um órfão? Um órfão é alguém que perdeu pai e mãe. E aí há outros órfãos que, mesmo tendo pai e mãe, se sentem solitários. Porque pai e mãe têm coisas mais interessantes para fazer do que gastar tempo com aquilo que é a herança que o Senhor deu. Então ele desenvolve aquele espírito de orfandade e sabe o que ele faz? Ele deprecia o outro para se sentir bem. Então quando eu falo mal do outro, quando eu coloco o outro, eu diminuo o outro, eu me exalteço nele. Isso é um espírito ruim, de órfão, que se sente inseguro, que não se sente capaz o suficiente de vencer as situações. Por quê? Porque ele cresceu sozinho, ele cresceu solitário, ele cresceu sem segurança, ele cresceu sem apoio. Então o que ele faz? Ele deprecia o outro, ele diminui o outro, ele coloca apelidos que vão deixá-lo inferior, vão se sentir pior. Porque aí eu me valorizo, eu alimento aquilo que me fortalece. Isso não vem de Deus. Sabe que eu vejo uma pessoa chegando e falando, poxa, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, e o outro fala, ah, legal, oh, parabéns aí. Sabe o que é isso? É uma pessoa que cresceu se sentindo desprotegida. Ela não se sentia segura com a posição do homem dentro da casa. Sabe por quê? Muitas vezes, porque mulher acha que é ela que tem que mandar dentro de casa. E tem até aquela brincadeira, que a palavra final é sempre do homem. Qual é? Sim, senhora, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira infeliz. Porque com o tempo isso vai se tornando real na nossa sociedade e vai para dentro da nossa casa também. E começa a dominar as relações. E se tornam relações doentias, porque as pessoas não ocupam seus lugares, definidos por Deus. Então, olha só. Além desse exemplo, tem mais um exemplo. Não sei quantos de vocês assistem Fórmula 1. Alguém aqui assiste Fórmula 1, acompanha, gosta de assistir? E eu estava lendo que para você participar da Fórmula 1, apenas 20 corredores são selecionados para participar da Fórmula 1 no mundo. No planeta Terra. Sabe o planeta Terra, onde se habita, aquele globo, daquele tamanhão, daquele, né? Sabe aquilo? Só 20 corredores no mundo são selecionados. E esse espírito de orfandade, de não valorizar o outro, aparece claramente nesse exemplo aqui. Quando aconteceu, por exemplo, a Fórmula 1, lá na Tailândia, não sei se é Tailândia, Finlândia. Chegou lá, tinha bandeira do corredor da Finlândia para tudo quanto é lugar, todo mundo chegando de camiseta do corredor deles, todo mundo, por onde passava, gritando ele passava lá na pista, todo mundo gritava o nome dele, estimulando o nome dele lá na Finlândia. Sabe qual era a colocação dele? Tinha 20. Qual que ele era? 20º. Ele era o último colocado. Mas sabe o que eles entendiam lá? Que ele era o 20º do mundo. Do mundo.
México também teve a corrida. E o corredor deles era o 17º colocado. Eles colocaram o rosto do rapaz em tudo quanto é lugar. E fizeram isso em tudo quanto é lugar. E o cara passava, todo mundo lá, nosso corredor. O nosso corredor, ele é o melhor. 17º colocado. O Rubinho Barrichello ficou mais, não sei quantas vezes, na Ferrari. No 2º lugar. Sabe o que a gente fazia? Chamava ele de tartaruga. O cara corria na Ferrari. Quem manja disso sabe. Eu não sei muito, mas o cara corria na Ferrari. E sabe o que nós brasileiros fazemos? O Barrichello vai correr, não vai ganhar. Parece que a gente torce para a derrota. Isso é um espírito de orfandade, de que não tem segurança, de quem acha que se eu diminuir o outro, eu me coloco numa posição melhor. Você, corredor da Fórmula 1, meu bem, entrou entre os 20? Não. Aí meu filho luta para entrar numa escola. Aí meu filho entrou na Unesp. Eu falava para ele, vai estudar na Unesp. Ele falava para mim, não é USP. Eu vai estudar na Unesp. Você entrou lá. Quantos tentaram? Mais de 20 mil. Ele entrou. Então eu tenho que valorizar aquilo que ele conquistou, irmão. Para de querer diminuir o outro para a gente ser melhor. Para de achar que o outro, se ele ficar numa posição inferior à minha, eu me sinto melhor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o caminho contrário, irmão. Vamos honrar. Vamos agradecer a Deus porque aquela pessoa conquistou aquilo. Vamos elogiar a esposa. Vamos elogiar o marido. Vamos enaltecer nossos filhos. Vamos fortalecê-los. Vamos transformar o nosso lar em um lar de reprodução de pessoas bem-sucedidas. Não pessoas inseguras, não pessoas tristes, não pessoas mal amadas. Não órfãos. Tendo pais e se tornando órfãos, porque o pai não tem tempo para conversar. A mãe não tem tempo para sentar com o filho. Em Salmos fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o que eu estou semeando no meu lar? Que tipo de honra eu estou demonstrando pela minha família, pela minha casa? Eu estou honrando ou desonrando? Eu convido você a escolher honrar. Escolha honrar. Troque apelidos depreciativos por apelidos de valor, de honra. Passe a elogiar mais e criticar menos. Passe a ver no outro aquilo que você não tem. E valorizar. Irmãos, alguém posta alguma coisa lá no grupo? Curte. Estimula a pessoa, abençoa a pessoa, envia mensagem de estímulo, de incentivo, e não de cobrança ou de dor. Diga para ela o quanto ela é especial, o quanto ela tem valor. Você é filho amado de Deus, e seus filhos também são. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é imagem e semelhança de qualquer coisa, mas você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é filho amado. Não tem nada do que você venha fazer que seja capaz de te distanciar do amor de Deus. Então eu convido você a transformar a sua casa em um lar. De verdade, onde a presença do Espírito Santo de Deus esteja lá e te ajude a honrar o seu pai, a honrar a sua mãe, a honrar os seus avós, a respeitar o seu filho, a honrar o seu filho. Amém? Convido você a ficar de pé e a gente vai orar, nós vamos falar com o Senhor. Eu quero saber aquilo que você está ouvindo. Deus tem me falado muito que há pessoas que têm ouvido coisas do diabo que são mentiras. Está dizendo que você não tem valor porque você errou. Não tem valor porque você cometeu uma falha. Isso é mentira, irmãos. Nada do que você venha fazer é capaz de te afastar do amor de Deus. Nada do que você venha fazer, o que você tenha feito. Aí você sai daqui falando, poxa,
eu transformei a minha casa numa incubadora de maus sentimentos. É hora de mudar. É hora de honrar aquelas pessoas que estão com você. De dizer o quanto elas são especiais. De dizer o quanto elas são importantes. De pedir perdão para elas. Olha, me perdoa, porque eu errei com relação a isso. E eu quero ser diferente para você. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Em seguida, eu vou convidar o pastor Gerson para vir dar a bênção. E louva a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Você não foi um acaso, irmão. Você não foi um erro que seus pais cometeram. Ah, nasci sem querer. Você não nasceu sem querer. Você é plano de Deus, herança do Senhor. Mesmo sendo pai ou mãe, você também é filho. Então você não é um erro. Você é filho amado de Deus. Deus tem um plano perfeito para você e para sua família. Honre na sociedade, honre na sua casa. Seja uma pessoa que tenha boas palavras, palavras de vida e não de morte. Amém? Pastor Gerson. Antes da